Olá, governador e vice abrem mão de polêmico aumento de salário. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E o Corpo de Bombeiros de Teutônia combateu um princípio de incêndio em uma casa localizada na rua Edmundo Cipel, no bairro Teutônia, pouco antes da meia-noite de domingo. De acordo com a guarnição, as chamas começaram na cozinha e se espalharam pelo sofá da casa, que foi totalmente destruído. A guarnição foi acionada por um vizinho. O combate foi feito com o uso de extintor de incêndio. Ninguém ficou ferido e a residência não teve mais danos. E um incêndio destruiu uma casa de alvenaria em Alto Arroio Alegre neste domingo em Santa Clara do Sul. O Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado. Quando a guarnição chegou ao local, o fogo já havia consumido a moradia. A suspeita é que tenha sido causado por um curto-circuito na parte elétrica. Ninguém ficou ferido. E a caroneira de um automóvel Astra ficou ferida em um capotamento no final da noite de domingo na ERS 129, na área rural de Mussum. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, o veículo transitava no sentido Guaporé-Encantado quando chocou-se contra pedras que haviam caído na pista e capotou no quilômetro 88 da rodovia. A mulher de 33 anos sofreu escoriações e foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital Beneficente Santa Terezinha para atendimento. O motorista, também de 33 anos, não ficou ferido. O Astra teve perda total, segundo o policiamento. O trânsito ficou em meia pista até a remoção do veículo cerca de 1 hora depois. E uma mulher de 23 anos foi assaltada no centro de Lajeado neste domingo. A abordagem ocorreu por volta das 10 horas da manhã na rua Júlio de Castilhos, no centro. De acordo com a polícia, ela seguia por uma rua lateral quando um homem passou por ela. Ao perceber que não havia mais ninguém na rua, o suspeito abordou a vítima, exigindo seu telefone celular. Depois de roubar o aparelho, o homem saiu em fuga em direção ao Parque Municipal Professor Teobaldo Dick. E 2 apenados do regime fechado do Presídio Estadual de Lajeado fugiram pelo telhado da penitenciária. A ação foi registrada neste domingo, por volta das 3h30 da tarde. Conforme o registro policial, a dupla formada por um homem de 32 anos e outro de 24 escapou da Galeria A quando pulou o muro do presídio. Os dois foram recuperados pela Brigada Militar na rua São Sebastião, no bairro Montanha. Eles foram reconduzidos ao presídio de Lajeado. E um homem de 22 anos foi assaltado na rua Júlio de Castilhos, no centro de Lajeado. A vítima caminhava quando o criminoso agarrou em seu braço e encostou uma faca na cintura. O assaltante obrigou o homem a andar até a rua lateral e levou R$ 1.580 em dinheiro. E uma motocicleta Honda CG Titan, placa ILL 8820, foi furtada neste fim de semana na rua Rodrigo Gal, no bairro Moinhos, em Lajeado. Conforme o registro policial, ela estava estacionada em frente a uma residência. E desde que iniciaram as obras de ampliação, o posto de saúde do bairro Jardim do Cedro é alvo constante da ação de vândalos. As primeiras investidas foram na segunda quinzena de dezembro do ano passado, quando vidros, tijolos e materiais de construção foram quebrados ou furtados. Na noite de domingo, mais uma vez o patrimônio público sofreu danos. A ampliação, que estava prevista para ser entregue em março de 2015, ficou para maio ou até junho. Com isso, os serviços que poderiam ser prestados para a população do bairro no prazo previsto foram prejudicados. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Polícia Civil e moradores já notaram a presença de menores de idade no local. O Conselho Tutelar já foi acionado e uma providência deve ser tomada em breve, comenta a secretária adjunta de Saúde, Ana Gleisa Cagnelucci. Na noite passada, até o portão do posto foi derrubado pelos vândalos. A Secretaria da Saúde não descarta a possibilidade de interrupção dos trabalhos caso os danos continuem. E o governador José Ivo Sartori e o vice Carioli renunciam ao polêmico aumento de salário. Veja na matéria de Newton Schiller. O anúncio foi feito durante coletiva concedida no Palácio Piratini.
O governador declinou do aumento salarial que seria concedido para si e o vice. José Ivo Sartori comunicou que levou em conta a situação financeira do Estado. Eu quero deixar bem claro para vocês todos que eu não tenho receio nunca de rever posições. E muito menos de não tomar atitudes que reconheçam essa situação. Então eu comunico a todo o Rio Grande do Sul, a todos os gaúchos e a todos os gaúchos, que eu e o vice-governador estamos formalmente, já assinamos o documento, abrindo mão e devolvendo o reajuste salarial, né, numa atitude que é uma atitude pessoal do Cairoli, nosso vice, e pessoal minha, né, e que evidentemente já assinamos o documento por prazo indeterminado. A Secretaria de Educação de Antagorda recebe inscrições de agricultores interessados em participar do chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. O edital é do Programa de Alimentação Escolar e o prazo vai até às 10 horas do dia 9 de fevereiro. Os interessados devem se encaixar nos requisitos descritos pelo edital. O texto completo encontra-se no menu Licitações do site www.antagorda-rs.com.br. Mais informações podem ser obtidas com a nutricionista Débora Tubiana pelo telefone 3756-1571. E o Senado recebe o ato Somos Charlie contra o terrorismo. Acompanhe com Cefa Siqueira e Dante Ascioli. O ato contou com a participação de representantes de embaixadas de diversos países no Brasil, de religiosos, da Federação Nacional dos Jornalistas e também de profissionais da imprensa e parlamentares. A iniciativa do encontro foi do senador Cristóvão Buarque. Para ele, em momentos como este, é fundamental o ser humano ser capaz de se indignar. Estamos indignados porque a indignação contra os atos terroristas em Paris não se manifestam também diante dos demais atos terroristas que acontecem no mundo. Na mesma semana do assassinato dos 12 profissionais da Charlie Hebdo, estima-se em quase 18 mil as vítimas do terror na Nigéria, na Síria, no Iraque. Essa tristeza desse acontecimento em Paris enlutou o mundo inteiro. Realmente é algo que nós temos que fazer, é mostrar nossa reação, o nosso protesto e mostrar que a liberdade de imprensa é fundamental se nós quisermos democracia. E após 6 meses operando em horário único, os setores do Centro Administrativo da Prefeitura de Taquari, bem como todas as secretarias, voltaram a atender em turno integral nesta segunda-feira. O expediente vai de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e na parte da tarde da 1h30 até as 4h30. Implantada em julho de 2014, em decorrência da Copa do Mundo, a medida se estendeu até os primeiros dias de 2015. Segundo a administração municipal, foi constatada uma economia significativa no período. A iniciativa também teve o objetivo de disponibilizar atendimento ao público no horário do meio-dia. E o projeto do Marco Civil na Internet foi um dos principais aprovados pela Comissão da Ciência e Tecnologia. Dinalva Ferreira traz as informações. Regras para definir os direitos e deveres de mais de 100 milhões de usuários de internet no país. Em 2014, o funcionamento comercial da rede começou a ser regulado por lei. Várias propostas já tramitavam no Congresso há alguns anos, mas a discussão ganhou força em setembro de 2013, depois das denúncias de espionagem americana sobre as comunicações eletrônicas do governo brasileiro. A presidente Dilma Rousseff levou o assunto à Assembleia Geral da ONU. Estamos, senhor presidente, diante de um caso grave de violação dos direitos humanos e das liberdades civis, da invasão e captura de informações sigilosas relativas às atividades empresariais e, sobretudo, de desrespeito à soberania nacional do meu país.
Uma proposta de lei encaminhada pelo governo ao Congresso 2 anos antes passou a tramitar em regime de urgência. Foi aprovada na Câmara em março de 2014. No Senado, o texto foi discutido em 3 comissões, entre elas a de Ciência e Tecnologia. Audiências públicas conjuntas reuniram especialistas no tema. O governo tinha pressa em votar a matéria. A presidente Dilma queria apresentar o Marco Civil durante a abertura de um evento mundial sobre internet em São Paulo. É importante para cada cidadão e para cada cidadã brasileiro que o Brasil chegue amanhã e mostre: nós temos o Marco Civil da internet. Nós temos medidas importantes que vêm sendo adotadas pelo governo. Mas a oposição queria mudanças no texto que veio da Câmara. Alguns pontos vulneráveis, como, por exemplo, a questão que diz respeito ao armazenamento de dados, né, que pode ensejar determinados abusos. Em menos de um mês, o texto que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores foi aprovado, no mesmo dia, nas comissões e no plenário. Foi um projeto muito debatido na Câmara, ficou um período longo lá, foi debatido com a sociedade civil. É um projeto que nós conseguimos construir de forma harmônica e penso que ele avança muito. Os senadores aprovaram outras matérias importantes. A chamada Lei das Antenas, que unifica as regras para a instalação de torres de telefonia celular nas cidades, o projeto que torna o programa de rádio A Voz do Brasil patrimônio cultural e material e o que padroniza os carregadores de telefone celular. Algumas propostas que passaram pela Comissão de Ciência e Tecnologia já seguiram para a Câmara. É o caso do projeto que obriga as companhias telefônicas a identificar para o usuário a operadora de destino de cada chamada antes de completar a ligação. Hoje, pela portabilidade, você não tem mais a identificação pelos prefixos das companhias. Hoje você leva o número, pode estar hoje numa companhia, amanhã noutra companhia e não terá essa identificação. Então o que o projeto prevê é que quando o consumidor, o usuário, estiver usando o seu telefone, fazendo uma ligação para um outro telefone móvel que não seja da sua operadora, ele receberá um aviso sonoro de que ele está ligando para uma operadora que não é a sua. E com isso ele vai ter consciência de que ele pagará por isso. A Comissão de Ciência e Tecnologia também se debruçou sobre temas importantes que mobilizaram a sociedade. Foi o caso do leilão da faixa de 700 MHz para a banda larga 4G. Especialistas vieram debater o assunto com senadores. Identificar quais são os gargalos, quais os problemas, senão, mais uma vez, a gente vai remeter para o consumidor uma grande confusão para saber que tipo de filtro ele compra, que tipo de antena ele bota, como é que o seu celular funciona de frente para a TV. A má qualidade do serviço de telefonia móvel no país também foi debatida com o então ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. O investimento é alto, eu percebo isso, mas é no sentido de aumentar a cobertura para aumentar o número de aparelhos. Mas a qualidade... Eu acho que o fato de ser o serviço com maior número de reclamações, com certeza tem que ser relacionado com o fato de que é também o serviço que tem maior número de contratos. Hoje tem mais celulares no Brasil do que habitante. Então é preciso realmente fiscalizar e controlar mais, para que o consumidor brasileiro, o povo brasileiro, possa realmente, olha, eu tenho um Estado que me protege nessa relação. Não é a empresa que vai dominar essa relação. Assumiu nesta segunda-feira como gerente-geral da Agência Lajeado da Caixa Econômica Federal o empregado Felipe Lerman, em substituição a Cristiano Schumacher. Ele passa a ser gerente regional da pessoa jurídica na Superintendência Vale dos Sinos. Felipe Lerman, de 28 anos, é natural de Brochir, formado em Direito pela Fevale, em Novo Hamburgo. Ingressou na Caixa em 2008. Atuou como gerente de pessoa jurídica na agência Padre Reus, em São Leopoldo, e lajeado como gerente-geral nas agências Ferrabras e também em Sapiranga e Ivoti. Estabelecimentos comerciais precisam se adequar às novas regras da lei antifumo. A repórter Paula La Sálvia, da NBR, tem mais informações.
Agora, a lei é nacional. Está proibido fumar em local de uso coletivo, como no trabalho e em restaurantes. Eu sou a favor, eu concordo, acho que esses limites devem ser respeitados. Eu sou de São Paulo, em São Paulo isso já é aplicado, já foi muito bem assimilado pelas pessoas, né? E todo mundo tem que ter o seu espaço, eu acho bacana. Fumódromos e áreas para fumantes em ambientes coletivos públicos e privados também estão proibidos. Na minha opinião, essa lei é procedente, deve ser respeitada em prol do bem-estar de todos nós. Com a nova lei, os fumantes não vão ser fiscalizados. A responsabilidade é dos donos dos estabelecimentos comerciais. Vamos ter que, com educação, abordar e pedir com licença, desculpa, mas é lei, senão o estabelecimento que vai ser multado, né? E cada vez a multa vai dobrando, então temos que nos prevenir. A multa para o estabelecimento que descumprir a regra pode variar de R$ 2.000 a R$ 1,5 milhão de reais. Em casos de reincidência, a autorização para o funcionamento pode ser cancelada. E para garantir que a lei seja aplicada, a vigilância sanitária fará fiscalizações. É importante que o dono do estabelecimento delimite as áreas que é proibido fumar de acordo com as normas que estão na lei, que ele sinalize, que ele não forneça cinzeiros nessas áreas, por exemplo, e que ele oriente o seu cliente. Quanto melhor o cliente estiver orientado, quanto mais clara a sinalização visual, menos problema ele vai ter. Também não pode mais fumar em lugares coletivos que tenham cobertura, teto, toldo, parede e divisórias, como varandas de restaurantes e pontos de ônibus. O fumo em locais fechados só é permitido em tabacarias, cultos religiosos caso faça parte do ritual, centros de pesquisa e estúdios de filmagem, quando necessário para a produção da obra. A lei não restringe o uso do cigarro em vias públicas, nas residências ou em áreas ao ar livre. Fumar será permitido em restaurantes, desde que em área aberta, e haja algum tipo de barreira, como janelas fechadas e parede, que impeça a fumaça de entrar no estabelecimento. A lei antifumo proíbe também a propaganda, amplia as mensagens nos maços de cigarro e obriga os pontos de venda a reservar 20% do espaço visível ao público para mensagens sobre os males do fumo. Segundo o Ministério da Saúde, 11,3% dos brasileiros fumam. E o tabagismo é responsável por cerca de 200 mil mortes por ano no país, principalmente por conta de doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer, como de pulmão e laringe. Já entre os fumantes passivos, eles têm 30% a mais de chance de ter complicações respiratórias. Do fumante passivo hoje em dia, acredito que seja a pior forma de fumar por conta até da falta de filtro, dessa situação. Então, para quem não fuma, é muito importante esse tipo de lei. E já quem fuma, tem que, querendo ou não, tem que se adaptar. E a terceira Copa Cidade das Flores de Futebol Infantil iniciou na sexta-feira com as novidades.
Pela primeira vez, um time estrangeiro disputa a competição. Trata-se do Juventude de Canelones, que se deslocou do Uruguai para participar do campeonato que se estende até o dia 22. Outro destaque é a presença de representantes de São Paulo, do Esportivo Brasil, e do Pará, do Industrial AC, além de equipes do Rio Grande do Sul, totalizando 86 times e 1.600 atletas de 12 a 17 anos. O prefeito Fabiano Imes ressaltou a relevância da competição para Santa Clara do Sul, que se torna uma vitrine na descoberta de jovens talentos do futebol. Ainda mencionou os benefícios que a Copinha traz tanto para o comércio, que amplia as vendas nos 7 dias de disputa, como para a comunidade local, que tem a oportunidade de acompanhar uma atração esportiva de alto nível. Nesta terça-feira, inicia a segunda fase das quartas de final. Veja mais esportes daqui a pouco no Papo de Boleiro. E o município de Antagorda está orgulhoso por ter recebido uma visita especial. O Teló mais famoso do Brasil participou do 7º encontro da família Teló, ocorrido no Salão Comunitário de Linha Quarta. Michel Teló, cantor reconhecido por rodear o mundo com suas canções sertanejas, saiu do Mato Grosso do Sul para participar especialmente do encontro. Para seus familiares antagordenses, foi um orgulho enorme. Segundo José Pedro Teló, o Zeca, um dos organizadores, a vinda de Michel motivou-se pelo carinho que sente por suas origens. Seu avô, Luiz Teló, nasceu na localidade e seu pai, Aldoir Pedro Teló, na Barra do Zeferino, que fica nas proximidades. Essa não foi a primeira vez que voltou às querências. Conforme Zeca, quando criança, o cantor visitava com frequência as casas dos parentes. Michel esteve acompanhado por sua esposa, a atriz Thaís Fersosa. Eles aproveitaram para visitar locais marcantes da infância do pai do cantor. No sábado, postou uma foto com Thaís e seus pais na conhecida Pinguela do Rio Zeferino, e durante o passeio que fizeram na cidade. O 7º encontro dos descendentes de Stefano Teló e Colomba Quito contou com confraternizações, refeições, missa e muita música. Conforme os organizadores, aproximadamente 450 pessoas participaram deste evento. E veja agora como será esta terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo no Redação Informativo, com a previsão do tempo para esta terça-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E a instabilidade retorna ao estado nesta terça-feira. Uma grande área de nebulosidade cobre o Rio Grande do Sul, o que traz chuva a todas as regiões durante todos os períodos do dia. Vai ser aquele dia assim de nublado para chuvoso e assim por diante. Aqui na região não muito diferente. O que vai ficar diferente é a temperatura. No estado, as máximas podem chegar perto dos 40 graus nesta terça-feira, mesmo com chuva. No Vale do Taquari, a gente mantém na casa dos 30 graus, certo? Vamos ver então como fica o clima nas nossas cidades aqui na região. Em Lajeado, o dia amanhece com chuva e mínima prevista de 20 graus. A máxima à tarde pode atingir os 28 graus em Lajeado nesta terça-feira. Na cidade de Imigrante, muita chuva e trovoada durante toda a terça-feira. O dia começa com 19 graus e a máxima alcança os 27 graus nesta terça-feira em Imigrante. Esse foi então um Boletim do Tempo para o Redação Informativo. A gente volta na próxima edição do programa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativa desta segunda-feira, 19 de janeiro. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos amanhã em edição inédita às 6h30 da tarde. A programação da TV Informativo também pode ser acompanhada no www.tvinformativo.com.br.